Sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Esse podcast feito pra você, pra gente, pra todo mundo se meter na vida dos outros. Eu sou a Sherry e eu tô aqui com o Logan, o coach da organização. Eu mesma, olá, Xé, como é que você está aí nessa noite curitibana, meia fria, meia quente? Eu estou divina, maravilhosa, fenomenal. Não esperava menos, né? Fazendo sucesso, é assim mesmo. Esse é o nível do podcast, né? Nós temos muita autoestima, né, Logan? Sim, é claro, aqui a gente não se acha, aqui a gente tem certeza. Gosto assim. E o nosso tema de hoje é justamente sobre uma questão que nós podemos dar vários pitacos, porque já passamos por isso, né, Logan? Quando é a hora de sair de casa e morar só? Então, Logan, como é que foi pra ti, pra tu morar sozinho? Como foi esse processo? Por que tu decidiu morar sozinho? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que foi um processo natural. Eu saí de casa, da casa dos meus pais, quando eu tinha 20 para 21 anos. Hoje eu tô com 32. E eu juntei dinheiro com este objetivo desde os meus 18, quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na semana que eu fiz 18 anos. E já com essa intenção de futuramente morar só, mas sem um prazo definido. Assim, recebi o dinheiro, pagava o que tinha que pagar e aguardava o que conseguia, né? Sem aquela pretensão de ter uma meta de quanto guardar. E isso foi nos meus 18 anos. Quando eu percebi, estava lá dos 20 para os 21, fui checar a conta. Eu tinha aberto uma conta poupança na Caixa só para fazer isso. Não consultava o saldo. Aí foi um dia que eu fui lá consultar. Tinha quase 10 mil reais. Era um bom dinheiro para que eu pudesse comprar todos os móveis assim básicos, para eu pudesse morar só, pagar aluguel assim 2, 3 meses adiantado e me manter. E foi assim. E eu saí de casa porque a minha relação com os meus pais não era muito boa, era muito conflito. E eu achei melhor sair e cuidar da minha vida, né? Sabe aquela coisa? Meu teto, minhas regras, e eu fui alugar o meu teto para eu ter as minhas regras. E foi isso comigo. E contigo, Chá, como é que foi para morar sozinho? Excelente, achei muito profundo isso do meu teto, minhas regras, interessante. Eu, na verdade, ninguém nunca vai dizer isso, mas eu saí de casa para casar. Eu, Você saiu de casa para casar? Nossa, eu saí Chá, de como casa assim? para casar. A Eu não primeira esperava vez isso de você. Chocada? eu achei que tu ia ficar chocado, de fato. A primeira vez que eu saí de casa foi para casar, para morar com, digamos assim, o primeiro marido, né? E Oh, que agora eu já tenho 12 maridos na lista, né? É brincadeira. quase a água sai agora daqui que eu acabei de tomar. Não, é brincadeira, é brincadeira. Eu saí para morar com o primeiro marido, obviamente que não deu certo, né? Porque o Logan Por tinha isso 20, chama-se primeiro, né? por isso chama-se primeiro, né? Que é o primeiro erro, que não. Aí Verdade. verdades do podcast. Aí, logo depois, eu saí. Quando eu terminou o casamento, eu voltei para casa da minha mãe. E logo depois, eu saí para morar com uma amiga na capital, né? Quem me vê assim, muito diva morando em Curitiba, não sabe que, na verdade, eu sou do interior, lá das Grotas do Rio Grande do Sul, né? E aí, eu saí do interior, a guria do mato, fui morar na capital com uma amiga. E foi um dos melhores momentos, assim, da minha vida, morar com ela. Ela também era da minha cidade, né? E ela morava lá já há algum tempo. Inclusive, ela mora lá até hoje, né? E foi muito legal, assim. As duas experiências, embora a primeira bastante traumática, a segunda foi muito válida. E eu nunca, em toda a minha vida, morei sozinha. Completamente sozinha. Tu já passou por essa experiência, Logan, de morar completamente sozinho? Já, várias vezes. Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu morei sozinho por todo esse período. Depois eu fui morar com outra pessoa, agora depois de casar, né? Depois de velho, depois de 30 anos na cara, fui deixar de morar só. E que bom, né? Sim, sim. Isso é bastante curioso, porque tu já cita todos os elementos que eu elenquei aqui que fossem os mais importantes para quem está pensando em morar sozinho. Se você já mora sozinho, você já sabe o perrengue que é. A Uhum. dureza ali não é fácil. Talvez por isso que eu nunca tenha morado completamente sozinha, porque eu não sei lidar. Quem não sabe, eu sou filha única e filhos únicos são esses seres que não sabem lidar. Mimada que Então, chama. completamente. Nossa, uma bota mimada nisso. Acertei, é isso? Completamente. Revelações. Muitas revelações nesse podcast. Os elementos que eu elenquei aqui, que fossem os três primeiros mais importantes de começar a pensar em morar sozinho, são o planejamento, a organização e as finanças, que são os três que o Logan citou que teve lá no seu começo. É isso Não é? mesmo, muito importante, porque se você não sabe o que você quer, nem onde você quer chegar e nem quanto vai
vai custar, você nunca vai sair do lugar. São as verdades. Embora eu não tivesse nenhum dos três quando saí da casa da minha mãe, em nenhum dos momentos da minha vida, acho que só no atual casamento, que eu fiz alguma coisa parecida com planejamento, organização e análise de finanças, o restante eu não fiz isso, me arrependo amargamente e não recomendo, tá, pessoal? Então, escutem o que o Logan tem a dizer para vocês, porque ele conhece muito mais desse assunto do que eu, já que sou uma pessoa privilegiada e mimada. Agora um adendo, Cher, se você me permite, a audiência quer saber. Eu sei, eu já sei dos detalhes, tá? Morram de inveja, eu e a Cher nos conhecemos há décadas, mentira. Mas é como se fosse, eu já sei dos detalhes. Você citou o quê? Neste casamento, aí depois citou o termo nos restantes, no plural. A audiência quer saber quantos foram? Os restantes que eu quis dizer foi nas saídas restantes. O casamento é o segundo. De uma maneira anterior, eu saí para poder morar com uma amiga, né? Então eu. Ah, então tu juntou os casamentos, que foram dois, contando com o atual, e as Sim, vezes que você morou fora da casa dos seus pais, que foi com essa sua amiga. Então, 3 vezes. Que isso, você morou isso. só com a. Eu saí da casa da minha mãe em 2013 para casar, aí logo depois eu voltei para casa dela, em 2014, porque o casamento foi breve. Depois, em 2014, voltei em janeiro. Em outubro eu saí de novo e aí eu nunca mais voltei a morar com a minha mãe. Depois que eu saí em outubro, aí eu saí da casa que eu fui morar em Porto Alegre com a minha amiga. Alguns anos depois eu fui para outras cidades, mas para fazer outras questões envolvendo trabalho, estudos. E depois, sim, aí eu fui morar com o meu atual marido. É estranho falar isso, porque o Logan me conhece e a gente não fala marido aqui e é um pouco estranho, mas sigamos, né? Na verdade é isso. São 6 anos isso. de relacionamento, 3 anos morando junto, é um casamento, né? O casamento, gente, para quem nunca casou, é assim: tá morando junto, vocês dois pagam o mesmo boleto, aquele código de barras é pago com o dinheiro dos dois, vocês estão casados. Fato, só isso, verdade. E aí, quando você resolve que você vai morar sozinho, você tem o quê? Responsabilidade. E responsabilidade é aquela coisa que a gente precisa, mas a gente não quer. Mas a gente precisa. Fale um pouco sobre esse termo responsabilidade, Logan. Tu que é uma das pessoas mais responsáveis que eu conheço. Responsabilidade quando você vai morar sozinho é você saber que tudo que você sujar, você mesmo vai lavar. E não adianta deixar para depois. O banheiro não vai se lavar sozinho, as louças não vão se lavar, a roupa suja não vai correr e se jogar dentro da máquina e ligar ela para se lavar. Não, se você não fizer, não vai acontecer. Então, é duro morar sozinho. Então, se você for morar só, nunca teve essa experiência, esteja ciente disso. Pense em tudo que você faz no seu dia, ou pense em tudo que outras pessoas dentro da sua casa fazem para que o seu dia aconteça. Nada se faz sozinho, sempre tem alguém por trás. Vocês são a responsabilidade de morar só, além, né, de ter que trabalhar e pagar as contas. Sim, pessoal, olha, cresci e não recomendo. Se você pode continuar morando com os seus pais, se é possível, se a convivência de vocês é agradável, se vocês conseguem manter um relacionamento saudável, se tá tudo bem para você, não faça isso de querer morar com outras pessoas ou sozinho em si, porque não precisa, só saia se você precisar realmente, porque eu não recomendo. Eu também não recomendo, não. Não é uma questão financeira. Não vai criar problema para você. Enquanto você tá na casa dos seus pais, ou dos seus responsáveis, quem quer que seja, você não tá pagando aluguel. Um monte de coisa que você vai se preocupar quando for morar só. Gente, montar uma casa é tão desgastante. Fiquei um mês comprando as coisas. Foi isso porque eu me programei, tinha uma lista e pesquisei preço. Quando eu fechei a assinatura do contrato de aluguel do primeiro apartamento que eu fui morar, eu já tinha feito a pesquisa de tudo que eu ia precisar comprar, assim, o mínimo, para tornar o local habitável. E você ter que se preocupar em comprar prato, talher, pano de prato, tapete, tipo, tudo, gente, do zero, do zero, do zero. Eu saí da casa dos meus pais com o quê? As minhas roupas, calçados, livros, só, mais nada. Tudo o resto teve que comprar do zero. E é uma trabalheira. Cada vez que você se muda, as coisas quebram. O pessoal da mudança vai quebrar alguma coisa sua. Evite o transtorno. Eu não aconselho você morar só sem ter necessidade. Eu aconselharia assim, ó, quanto você puder postergar a saída da casa dos seus pais, postergue. Lembrando que a relação é boa, não é conflituosa, não é uma questão de dinheiro sair da casa. Continua lá, continua, não crie problema onde não tem. Fato. Passo do Logan as minhas palavras. E o que eu, no meio das palavras dele, o que eu tô rindo aqui é porque eu tinha certeza que ele ia falar sobre bagunça, faxina, organização. E vocês sabem que o Logan é a nossa Marie Kondo brasileira, né? E aí o que que acontece?
mas era muito óbvio que ele ia falar dessa questão da organização, que ele é essa pessoa, né? Ele fala sobre isso, ele vive isso. Né? Vocês não sabem o que é conviver com o Logan, não diariamente, porque, enfim, na pandemia nós não nos vemos desde março, né? Fisicamente, Desde o né? dia 15 de março. Mas assim, digamos que eu conheço muito bem a casa dele e o estilo dele. Então, é um estilo que a virginiana que habita em mim grita, né? De alegria, de emoção, de felicidade. Essa questão da bagunça é uma coisa muito séria, porque como ele falou, tu vai fazer a bagunça, depois tu vai ter que limpar ou viver no chiqueiro, se tu gostar, né? Se tu te sentir confortável com o chiqueiro, bom, o chiqueiro é teu, né? Absolutamente toda a questão que for envolta na casa vai ser culpa tua. Eu acho que é por isso também que eu não lido muito bem com responsabilidade, que eu nunca morei sozinha, porque eu não consigo muito bem lidar. Eu sempre tenho medo de que aconteça alguma coisa e eu esteja sozinha. Então eu sempre me aproveito das pessoas, né? Eu tive muita sorte, porque embora os problemas, todas as pessoas que eu morei, volta e meia, cuidaram de mim por alguma situação específica que eu venha passar, né? Vide o atual boy, não é fácil. Morar só ou morar com os outros? Qual a tua opinião, Logan? O que tu pensa sobre? Depende de você. Como você? Você é uma pessoa que tolera a presença alheia? Você é uma pessoa que sabe lidar bem com as manias dos outros? Veja na sua casa. Pense assim, olha, eu, fulaninho aqui, fulaninha, quero morar só. Quantas pessoas moram comigo? Vou analisar, tá? Dessas pessoas, quantas eu suporto, quantas eu tolero, quantas eu não aguento. Quando você se perguntar sobre isso, você vai ver que os motivos que levam você a tolerar, suportar ou não aguentar alguém são as manias que aquela pessoa tem. Mania de, sei lá, deixar a roupa jogada pela casa, de postergar, fazer o que tem que fazer até que seja estritamente necessário. Manias. Você também tem manias e não percebe. Todos nós temos. Se você vai conseguir morar com alguém ou vai morar só, depende primeiro. Se você tem condições de se manter sozinho, né? Segundo, eu tenho condições de me manter, mas gosto da companhia dos outros. Beleza. Se você gosta da companhia dos outros, procure alguém que vá morar com você que tenha, assim, muitas afinidades com você. Porque tem aquele ditado que diz que os opostos se atraem. Isso é mentira. Os opostos não se atraem. Isso é só na física, tá? No mundo real, são os semelhantes que se atraem. Se você pensar, as pessoas que você mais gosta, que mais tem paciência de passar um tempo com, são pessoas parecidas com você. Eu que sou casada, a Checa é casada, os nossos cônjuges são parecidos com a gente. Não são opostos. Por isso que a gente está ainda, né, casado. Então pense nisso quando você for decidir. Moro só? Moro com alguém? Tenho dinheiro para morar só? Ok. Não gosto de outras pessoas? Ok. Check. More só. Agora, não tenho dinheiro para morar sozinho. Não gosta de outras pessoas? Aí você tem que mudar, você tem que amadurecer, tem que ser uma pessoa que tem que ser mais tolerável. Porque você não tem dinheiro para ser intolerável. Então você é tolerável e mora com alguém. Essa é a dica. Meu Deus, eu acho que esses conselhos deveriam ser cobrados para serem dados. Esse podcast aqui só ajuda quem está ouvindo. Caro ouvinte, preste muita atenção, anote isso na sua parede, que o Logan só deu lições de vida nessa fase. Foram 3 décadas e 2 anos sofrendo nesta terra, aprendendo as coisas, quebrando a cara, para estar aqui falando para você. Anote, porque o subtítulo do nosso podcast é Vendemos Conselhos. E só conselhos bons, pois vendidos, né? Então aqui é uma enxurrada de conselhos, dando pitaco na sua vida. Excelente, muito bom. Eu sei que o Logan é uma pessoa extremamente reservada, né? Ao contrário de mim, que sou uma pessoa um pouquinho mais, assim, exagerada, vamos dizer assim, né? Então, uma das primeiras dicas que eu posso dar é: tome cuidado com as pessoas que você leva para sua casa. Fique de olho, porque nem todas as pessoas que você vai levar vão ser, assim, tão legais, agradáveis e interessantes. Então, isso é muito importante. Você pensa, nossa, vou morar sozinho, vai ser uma gandaia, vai ser uma zona, vai ser, sei lá, um swing por noite. E a coisa não funciona assim, tá, gente? Quando você tem a sua própria casa, você percebe que a vida não funciona desse jeito, que você precisa cuidar, tomar conta. Afinal de contas, todas as coisas que estão na sua casa são importantes para ti, bem como a sua própria segurança. Então, uma das dicas que eu posso dar aqui para vocês é: cuidado com as pessoas que você está levando para sua casa. Ou qual é o ideal? Você não leva para sua casa. Conhece a pessoa primeiro e depois você leva para sua casa, se te apetecer. Mas, ó, tomem cuidado com isso, tá? Isso é muito importante. E eu já vi várias pessoas tendo vários e vários problemas sérios por conta disso. Roubo e entre outros. O que tu pensa sobre isso, Logan? Olha, isso é uma coisa muito séria de levar as pessoas que você acabou de conhecer para sua casa se você mora só, mas também é uma coisa séria você dar informações sobre a sua vida, sobre a sua rotina se você mora só. Eu tive um problema com isso, eu aprendi sofrendo, que foi o seguinte: nesse primeiro local que eu fui morar sozinho, era uma casa muito grande, de 3 andares, cada andar tinha 4 apartamentozinhos. O meu apartamento era no último andar da casa, para os fundos da casa. Era teoricamente seguro.
seguro, porque tinha um portão para acessar cada andar, tinha câmera de segurança, ok. E era um bairro bom da cidade, não era perigoso nem nada, assim, super ok. Eu tinha um contrato de 1 ano de aluguel, eu fiquei 4 ou 5 meses, fui assaltado. E eu acho até hoje que quem assaltou ou quem armou foi a dona do local. Eita, Aham. revelações. A dona do local, porque uma semana antes desse arrombamento acontecer, eu vi a própria dona do local indo lá e tirando as câmeras de acesso às 3 escadas de cada andar. E eu lembro de ter perguntado, estava quebrado, ela falou que ela estava tirando para manutenção. Ela tirou a câmera dos 3 andares, no dia seguinte alguém colocou no primeiro e segundo andar. No meu andar não foi colocada a câmera. E Babado. sei lá, quantos dias antes disso acontecer, ou semanas, não sei, ela tinha me ligado para perguntar sobre os meus horários, porque tinha que fazer uma pintura na fachada do apartamento, né, que era um corredor externo grande, e talvez pudesse, sei lá, respingar tinta na janela e molhar alguma coisa dentro da casa. Isso não existe, né? Que você vai pintar o lado externo, você simplesmente só fecha a janela, né? Aí não molha, né? Porque afinal é tinta, né? Não é água da chuva. Enfim. Só que ela fez essa pergunta numa ligação de telefone, eu tava no trabalho, tipo, correndo pra lá e pra cá, e respondi muito rápido, e falei, fica em casa tal dia, tal horário, se você for pintar alguma coisa, me avisa pra eu, sei lá, deixar a janela fechada, alguma coisa assim. Ninguém sabia os meus horários, porque eu era uma pessoa que nessa época tinha 2 empregos, e um dos empregos era um horário muito variante, ou seja, todo dia eu saía de casa no horário e voltava em outro, todo dia. Enfim, o ponto é que numa bela sexta-feira, nesse dia eu cheguei às 4 horas, 3 horas, tava cedo ainda, tava sol na rua, e o apartamento tava arrombado. Tava Gente. arrombado, a fechadura tava solta, tava só encaixada no local, mas o miolo da fechadura tava quebrado. E eu, Ah, e eu morava só, era um apartamento pequeno, eram 2 quartos, um banheiro e um quarto cômodo que era tipo a sala de jantar, estar e cozinha tudo junto, sabe? Um único sim. cômodo. Esse único cômodo era a entrada do apartamento. Beleza, aí eu Uhum, saía de casa, eu fechava a porta do meu quarto, o outro quarto, como eu morava só, era um quarto que ficava vazio, eu estendia a roupa lá pra secar dentro do quarto e deixava a janela aberta, mas nesse dia uhum. especificamente eu tinha fechado a janela do quarto, tava as roupas secando, fechei na chave, não sei por que eu nunca fazia isso, mas fechei na chave os 2 quartos e fechei na chave a porta de fora da rua, né? Óbvio, a porta da rua. Sim. E fui trabalhar. Quando eu voltei, as 3 portas estavam estouradas, a fechadura estava estourada. As minhas roupas que estavam penduradas foram levadas, estavam Gente. secando, foram levadas. E do quarto que eu usava, o meu laptop, que volta e meia eu levava pro trabalho, nesse dia eu não levei, foi roubado. E eu tinha um Ah, videogame Nintendo Wii que eu tinha comprado há menos de 1 ano. Eu tinha um videogame, tinha um controle, tinha todos aqueles apetrechos de videogame, tipo controle que imita um volante, controle que imita uma guitarra, controle que imita uma não sei o quê. ah. Levaram o videogame, levaram os controles, mas não levaram os jogos, né? Os CDs. Então foi assim um Gente. prejuízo, porque só o computador era 1.000 e pouco, o videogame era quase 2.000. No mesmo dia, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, chamei a dona do prédio e falei, olha, vou me mudar amanhã, não quero pagar nenhuma multa aqui de rescisão de contrato. Uma multa era X vezes o valor do aluguel, não lembro agora. Que boletim, tá aqui a cópia. Eu não quero que você me cobre rescisão contratual, tô saindo amanhã, e eu saí realmente no dia seguinte. E se você me cobrar o contrato, a gente se vê na polícia. Porque eu tenho certeza que você ou algum funcionário seu está envolvido nisso. Porque ela tinha um funcionário Eita. que fazia manutenção, que limpava, que varria, enfim, né? Manutenção Sim. predial. Ela ficou caladinha e saí no dia seguinte. E olha só, eu contei para alguém que eu achava, né, que não ia ter problema nenhum. E eu contei meio que sem perceber, como eu falei. Ela ligou de sopetão e perguntou, ia fazer uma manutenção prédio, que horas você tá em casa, caso precise, né, fechar a sua janela. Deu nisso. Foi a única vez em que eu tive a minha casa arrombada. E eu já tinha Gente. essa preocupação, esse cuidado. Aí eu me mudei para um outro local, né, mais seguro, um outro local que era uma única casa, uma única residência, cheio de portão, cheio de fechadura, para não acontecer isso de novo. Gente, que história. E eu nem estava pensando em qualquer coisa nesse sentido quando eu comentei do cuidado com as pessoas, mas faz todo sentido, assim, pelo que tu tá contando aí, que pode acontecer, né? Principalmente Pode. a pessoa morando sozinha, porque é super fácil. Hoje é diferente, porque nós somos dois aqui em casa, na casa de vocês também, então é mais tranquilo, mais seguro, né? Mas se vocês forem morar sozinhos, tomem todo o cuidado do mundo, né? E isso aconteceu com o Logan. O Logan é um cara, ele é um cara grande. Vocês não conhecem ele, mas ele é grande. E se vocês forem meninas, cuidado redobrado, né? Tenha cuidado. Se você mora só, anda de ônibus e chega em casa à noite, por exemplo, tenha cuidado. Olhe para trás antes de pegar a chave e abrir a porta da sua casa. Fato. Porque se alguém sabe que você mora só, a pessoa vai achar que é mais fácil, tipo, arrombar a sua casa enquanto você tá entrando lá. É, exatamente, exatamente. Também cuidado. Bom, e agora vamos falar então um pouquinho sobre os gastos. Se tem uma coisa que custa caro nessa vida, é ser adulto.
Coisa que custa muito caro, né? Quando eu paro para pensar na relação dos meus pais, na relação dos meus avós, enfim, dos possíveis irmãos que eu, caso eu tivesse, não tenho, mas vamos imaginar que eu tivesse, eu não faço ideia de como eles faziam para fazer toda a manutenção da casa, né? Porque hoje eu vivo numa situação que tenho muita sorte, estou muito privilegiada, está confortável e ainda assim é bastante difícil. E aí eu fico pensando como seria se eu tivesse crianças, por exemplo? Como seria se eu tivesse outras pessoas que dependem de mim e já não seria fácil. Então, quando a gente fala de grana e de gastos em geral, a gente fala de todos os boletinhos, né, que você precisa pagar. E não são poucos, é quando você cresce e pensa, meu Deus, quantos boletos temos nesta vida? Então, sobre esse gasto de boletos, como é que funciona? Em cada relacionamento a gente sabe que funciona de uma maneira. Como que vocês funcionam aí na casa de vocês, Olga? A risada do Ayrton. Bom, Vai junto, né? é, é o terceiro integrante do podcast, é o Ayrton, marido da chefe. Vou acreditá-lo no expediente. Bom, aqui em casa nós somos dois que juntamos os dois rendimentos em um único valor e vemos quanto que a gente tem que pagar naquele mês de despesa. A gente tem uma planilha aqui que mensalmente ela é preenchida, tem a planilha do mês e a planilha do mês seguinte a previsão. E a gente pega aquela planilha do mês com as contas que já entraram, tem um lado despesa, tem outro lado receita, que é o salário dos dois, paga tudo, vê quanto que sobra, vai guardar, vai investir. Primeira coisa, a gente paga as contas fixas, tem que pagar o que você sempre vai ter, que é água, energia, internet, aluguel, condomínio, transporte, conta de celular. Veja as suas contas fixas. Depois você vai pagar o excedente, que é cartão de crédito, que é um valor variante, que é alimentação, é um valor variante. E é assim que você vive a vida de adulto, né? Pagando as contas fixas, depois pagando as contas variantes e torcer para sobrar um pouco. Aí com o que sobra você vê o que você faz, né? Compra um livro, compra uma roupa, guarda, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, antes de você morar só, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar: onde eu quero morar? Quero morar no bairro X da cidade Y. Você abre um aplicativo, abre um site de locação de imóveis e veja quanto custa alugar um apartamento, alugar uma casa naquele bairro daquela cidade que você quer morar. Ah, você não vai pesquisar um, né? Você pesquisa tipo 10 no mesmo bairro, para você ter uma média. Ah, eu não sei como eu faço uma média, Logan. Média é assim, gente. Vê quantos itens você tem. Ah, eu tenho 10 itens, 10 apartamentos. Você vai somar o valor de aluguel desses 10 apartamentos. Vai dar um valor X. Imagina que são apartamentos cujo aluguel é R$ 1.000. São 10 apartamentos, você vai ter R$ 10.000. Você vai dividir esse valor total pela quantidade de apartamentos, que eram 10. Então você vai ter uma média de R$ 1.000, ok? Faça isso que você vai saber quanto custa em média alugar um apartamento. Aí depois você vê na sua casa, com X pessoas que tem aí, quanto custa a conta de energia? Ah, na minha casa eu moro com 5 pessoas e sei lá, é R$ 200. Estou chutando o valor. Aí você divide R$ 200 por 5. Aí você vai saber mais ou menos quanto custa a energia para uma pessoa. Só para você ter uma ideia, não vai ser esse valor na sua vida, tá? Mas você vai ter uma ideia aproximada de quanto vai custar para você morar. Aí depois que você tiver essa ideia aproximada, você sobe assim uns 20%, que nunca é o que a gente calcula. Sempre tem conta extra, você vai ficar doente, vai ter que comprar remédio, seu sapato vai furar, você vai ter que comprar outro, a fechadura da sua casa vai quebrar porque você vai meter a chave de um jeito estranho e quebrou a chave lá dentro. Você vai ter que chamar um chaveiro. Sabe quanto custa chamar um chaveiro? Aqui em Curitiba é R$ 200 o chaveiro 24 horas. Você tá chegando de noite, sei lá, bêbado, e foi abrir a porta do apartamento. Tinha a chave errada e quebrei. Você vai ligar pro chaveiro 24 horas, R$ 200 pra ir até a sua casa, mais R$ 50 pra ir trocar a fechadura. Lá foi R$ 250 que você não sabia que você ia gastar. Então, sempre se prepare para gastar além do que você planejou inicialmente. E depois que você fizer todos esses cálculos, você perceber, o meu salário agora atual, ou o meu salário do meu cônjuge, vai dar para bancar isso tudo e vai sobrar um pouquinho. Aí sim, querido, querida, começa a procurar apartamento de verdade. Verdade, gente, verdade. Até coloquei aqui na nossa pauta as tretas domésticas, né, que são isso. É o chuveiro que quebra, né, no momento que você precisa, o sapato furado que tu comentou. Sempre tem alguma coisa para fazer em casa. Agora, por exemplo, a última treta doméstica que aconteceu aqui em casa, no meio de uma pandemia, né, estamos no coronavírus, ainda existindo, embora muitas pessoas que eu conheço não saibam que ainda estamos em pandemia, né, acabou de cair basicamente metade do azulejo do meu banheiro. Como assim? Ele descolou da parede, assim, ele caiu, ele se jogou, ele desistiu da vida do banheiro. E aí, o que acontece? A gente vai precisar chamar um pedreiro para fazer tudo isso. Ou seja, eu vou ficar um tempo sem conseguir usar o meu chuveiro. Pelo menos aí um dia, no mínimo. Talvez mais 2 dias, sei lá. Imprevistos acontecem, tu precisa ter esse dinheiro extra para emergências. Então, vai acontecer alguma coisa, tem que estar lá. O Logan disse, ficou doente. Pessoas ficam doentes, é normal. Então, você precisa ter dinheiro para ir na farmácia, para poder comprar as suas coisas, para eventualmente ir no médico. Então, essas contas de casa são realmente uma coisa que é
uma parte dura, é uma parte difícil. É uma parte que eu não recomendo ser adulto. Eu vi aqui a quantidade, a porcentagem de pessoas que moram sozinhas, de acordo com o IBGE, e assim, pessoal, 63,7% dos brasileiros que moram sozinhos têm mais do que 50 anos. Quando a gente fala em morar sozinho, a gente imediatamente vê pessoas com aí em torno de 20 anos, que saem da casa dos pais e que vão começar a vida. Só que essa é a segunda maior porcentagem do IBGE. Observem que 63% dos idosos moram sozinhos. E vocês imaginam como isso deve ser um pouco pior. Por quê? Já não tem mais os filhos, os parentes, ou mesmo muitos deles são viúvos, e aí eles já são pessoas que têm uma dificuldade em se locomover. Então, isso aumenta o risco de quedas, isso aumenta o risco também de abandono, que a gente vê bastante. Se você não sabe que os idosos são muito abandonados no Brasil, se intere um pouco mais sobre isso, tá? Porque é uma quantidade da população bem, bem grande. E a maior parte dessas pessoas, desses 63,7%, são mulheres. Temos aí uma base de 57% desses 63,7% são mulheres que ficaram sozinhas e que muitas vezes também foram abandonadas, né? E o que tu acha sobre isso, Logan? Sobre morar sozinho depois da terceira idade, na terceira idade? Eu acho que é muito mais difícil do que morar sozinho hoje, né? Porque você está com uma mobilidade física reduzida, ou você está com mais gastos do que você tinha quando você era mais jovem, talvez o seu rendimento não acompanhou, talvez não esteja entrando tanto dinheiro na sua conta assim. E o fato de não ter ninguém por perto para lhe acudir, para lhe ajudar em qualquer situação que seja física, emocional ou qualquer coisa, é complicado. Você falando sobre essa estatística, eu lembrei não, tipo, eu fui pensando quem eu conhecia que era idoso que morava só. Idoso não, né? Mas eu tenho amigos que já têm mais de 50, não é idoso ainda, mais assim, moram só. E não são poucos. E aqui no meu prédio, por exemplo, no meu prédio, né, eu comprei, sou dono do prédio, né? Aqui no prédio onde eu resido, num apartamento alugado, eu acho que, sei lá, cada 10 pessoas, 8 são idosas. 80% do prédio é idoso. Ao julgar pelas pessoas que você encontra na recepção, ou entrando ou saindo do prédio, ou pelo elevador mesmo, a maioria são idosos. Desses idosos, a maioria são mulheres. Então, É bem isso. se você tem um avô, uma avó, um amigo com uma idade mais avançada e que essa pessoa mora só, você sabe que essa pessoa está enfrentando uma vida um pouco complicada, ainda mais agora nesse período de pandemia, de isolamento social. Que no prédio, inclusive, há um tempo atrás, uns 2 meses, tinham colocado um aviso no elevador de moradores se voluntariando para ir ao mercado, ou para, sei lá, trocar uma lâmpada, trocar um botijão de gás, alguma coisa assim, para as pessoas idosas que moram só e estão nesse período de pandemia, sem ter ninguém para ajudar, é aquela coisa toda. E eu achei muito bacana essa atitude dessas pessoas. Sim, sim, é verdade. Agora, depois de falar de toda essa dureza que é a vida adulta, vamos falar um pouquinho sobre a parte boa, a alegria de morar sozinho. Que a primeira Vai delas dar é 30 segundos só. a primeira e praticamente não, eu listo duas aqui que são muito boas. A primeira delas é sobre a hora de comer. Você pode comer o que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. Se você tiver dinheiro, você pode pedir o iFood, que é melhor ainda. E a segunda, eu quero falar um pouquinho sobre decoração. Você pode decorar a sua casa como você quiser, barra puder, como você achar melhor. Então, isso também é uma questão, né? Se você vai numa loja dessas famosas, Tok da vida, por exemplo, você entra lá dentro, você quer se perder. Você vai na Leroy Merlin, você descobre que o sonho do adulto brasileiro talvez não brasileiro, é morar dentro da Leroy Merlin, né? Ter a casa toda feita pela Leroy Merlin. Por quer? Porque tudo é lindo, tudo é bonito, quer arrumar, você quer organizar, você quer decorar, e é uma coisa muito impressionante. O que tu tem a nos contar sobre essa questão da cozinha, do iFood e tudo mais, e da decoração? Olha, eu só sei que um sonho de adulto, além de ter todas as contas do mês pagas e sobrar um pouquinho de dinheiro, é ter aquela frigideira antiaderente maravilhosa, que realmente é antiaderente. Esse é um sonho de adulto. Beijo, Polishop. Nos patrocine. Coisa boa na cozinha é você ter panelas que não grudam a comida, porque se grudar a comida, primeiro você perde comida, né? Uma quantidade vai ficar lá. Para lavar vai ser horrível. Você vai ter que deixar a panela de molho, você vai ter que usar produtos para tirar aquela sujeira de lá, porque a esponja de lavar a louça, o detergente não vão ser capazes de tirar aquela sujeira de lá. Vai ficar uma zona. Você vai ter vontade de jogar a panela no lixo e comprar outra. E sobre a decoração, é uma parte boa de se morar só, você colocar o espaço com a sua cara e não só o ambiente que se restringe a você, na sua casa, na casa dos seus pais, que seria o seu quarto, mas todo o ambiente. E isso é uma coisa muito bacana, porque se você deixa o ambiente com a sua cara, você gosta de estar no ambiente, passa a ser agradável voltar para casa, você não fica com aquela ansiedade, quero sair, quero sair. Não, você quer ficar em casa porque você gosta de ficar em casa, porque casa é você, ela reflete o que você é. Agora, nesse período de pandemia, por exemplo, que a gente fica muito tempo dentro de casa, né, só sai para ir ao mercado,
casa e olha lá, pintamos 2 das 4 paredes da sala, de um tom de laranja muito bonito, que eu te mandei a foto, você lembra, não sei, viu? Ficou maravilhoso. O tom de laranja chama rosa alaranjado, mas assim, de rosa não tem nada não. A parede tava branca, já tava ficando suja pelo uso, ia ter que pintar de qualquer forma, a gente já tá aqui há 2 anos e já começou o 3º ano. Ia ter que pintar, pensamos, por que não pintar de laranja? Já que a gente já decorou outras partes da casa, já colocou quadro, colocou estante, colocou outras coisas que a gente queria, e faltou isso. E a gente mesmo pintou, foi numa loja, comprou tinta, voltou pra cá, comprou jornal velho numa banca de revista, acho que foi tipo 10 quilos de jornal por R$ 10, uma coisa assim, muito jornal, fita adesiva, colocou no chão pra não sujar, né, o piso de tinta. A gente mesmo pintou, tirou, ficou lindo, maravilhoso. E dependendo do que você quer fazer para decorar a sua casa, não precisa gastar dinheiro, você não precisa ir na Leroy Merlin, lá é tudo absolutamente caro. Fui lá uma vez, a gente comprou 2 cúpulas de abajur pequenininha e comprou uma plantinha. E foi assim, muito caro. Você entra lá, você se sente assim, pobre, paupérrimo. Não importa quão rico você acha que você é. É difícil. E sobre casas também, lembra que quando você morar só, toda semana, não digo toda semana que é um exagero, todo mês uma coisa vai quebrar. Todo mês. Verdade. Todo mês uma lâmpada queima, copo quebra, sei lá, a cortina engata na maçaneta da porta e rasga. A própria maçaneta pode quebrar, as coisas quebram. Isso é normal. E você vai ter que repor aquilo, você vai ter que saber lidar com uma vida minimalista sem ter aquilo, né? Depende do que é aquilo, você vai ter que comprar de novo. Então, voltamos ao ponto inicial. Prepare-se, tenha dinheiro, tenha reserva de emergência, só more só se você puder se bancar. Como a Chá falou, que ela não sabe como as pessoas que têm filhos fazem para se manter nesse país. Eu também não sei, não dá. Se for Curitiba, não dá. Se for Curitiba, não dá, não dá. Com toda a minha experiência de morar em todos os estados do sul do Brasil, vários lugares dessa região, digamos que eu conheço muito bem o sul do Brasil. O lugar mais caro que eu já morei, sem nenhuma dúvida, é Curitiba. E aí, quando o pessoal de São Paulo vem para cá e fala que aqui é muito mais barato que São Paulo, eu realmente fico assustada, porque Curitiba é um lugar muito caro. São Paulo é ainda mais caro, então é realmente assustador, assim. Morar em São Paulo deve ser muito, muito difícil. Eu nem consigo supor, nem consigo imaginar. Mas, já que estamos falando sobre filhos, eu quero dar o meu último ponto aqui. O meu último ponto aqui, que são o quê? Os filhos de 4 patas, né, gente? Por exemplo, se você mora sozinho e você se sente muito sozinho, você pode adotar um cachorro, você pode adotar um gato, um peixinho, talvez, qualquer animal de estimação, para você poder conviver e ter um melhor amigo, né? Porque quem tem um bichinho sabe o quanto eles são fofinhos e carinhosos com os donos. Mas também tem aqueles animais que são de visita, né? Eu e Logan moramos, coincidentemente, no 8º andar, seus respectivos prédios, mas nós dois moramos no 8º andar. E no 8º andar não é muito comum, né? De ter animais, enfim, de ter mosquito, de ter barata. Mas eu tenho 2 gatinhas, coisa mais linda desse mundo. 2 porquinhos que eu crio que fazem miau. E esses... e essas Gente, 2 são 2 gatas gigantes. Quando eu entrei na apartamento da Chá pela primeira vez, a gata, que é a gata mais gigante, a mais gordona, ela tava de costas com a cabeça baixada. E o rabinho dela tava, tipo, encostado no corpinho dela. Eu achei que era um cachorro agachado de costas. Era uma gata gigante. É grande. Como é que chama a maior de todas? A Ellie. Porque tem a outra que é menos maior. Ela não é pequena, note. Ela é menos maior, que é a Lana, não é mesmo? Lana, 2 safadas. Enfim, ainda quero fazer um episódio sobre isso, né? Sobre os mitos dos animais, né? Porque o pessoal fala que gatos são muito assim, são muito assados, peixes são muito assim, são muito assados. Tenho experiência, posso contar as verdades. Mas o que eu quero falar sobre elas é o seguinte: embora eu morasse numa casa, provavelmente eu não veria os animais de visita. Eu não veria, porque elas são muito caçadoras, embora sejam de fato muito gordas, e elas são muito ativas, embora, né? O peso. O que acontece? Sinto um certo bullying aqui com as minhas gatas nesse momento. Tu encontra muitos desses animais de visita no teu apartamento, Logan? Como é que tu convive com isso? Tranquilo? Animais de visita aqui nunca tive. Que bom, porque eu odeio bicho, odeio inseto. Bicho, quando eu falo bicho, gente, não é pet, não, tá? É bicho peçonhento, é inseto, é mosquito, aranha. Seres vivos que incomodam a existência dos seres humanos. É isso. E aqui não tem. Eu tive uma visita, assim, que eu posso lembrar. Falou animais de visita, eu lembrei de um animal que realmente veio me visitar. Teve um dia que eu cheguei da escola de inglês e uma das plantinhas que eu deixei na janela pegando sol caiu. Estava no chão jogada. Aí eu, nossa, será que o vento, né? O vento derrubou, mas impossível o vento derrubar um vasinho e os outros não, né? Peguei, coloquei a terra de volta, aguei, deixei lá. E era um cacto, tá? Só pra saber a plantinha que era um cacto grande. E coloquei lá de volta. E tava na janela da cozinha. Continuei na cozinha, tava fazendo alguma coisa na cozinha. Aí vem um pombo
bicar o cacto, o mesmo cacto que eu tinha arrumado, que estava no chão. Aí eu descobri que era uma pomba que tinha me visitado na janela da cozinha para bicar o meu cacto. Olha só. Ai, que engraçado. É porque a região que o Logan mora tem muita pomba, né? Ali perto da UFR, né? Tem muita pomba Sim. nessa região ali. Aqui perto da minha casa, não. Mas perto de onde ele mora tem bastante. Então é normal, assim, vir os pássaros. Eventualmente, muito raro é vir uma mosca, um mosquitinho. Isso. Nunca vi uma mosca aqui nesse apartamento, assim, sério. Tipo, mosquito mesmo pra ficar picando e incomodando. É bem raro, assim, tem, mas não é aquela coisa que fica incomodando o tempo todo. Eu, por exemplo, que vim de Manaus, onde tem mosquito o tempo todo, eu lembro que quando eu morava lá era assim, dava 5h30 da tarde, se você estivesse em casa às 5h30, você tinha que fechar as janelas da sua casa, fechar as portas, até umas 6h30, 7 horas você podia abrir, porque é o horário que os mosquitos vão, digamos, atacar, vão ficar mais afoitos e voando pra lá e pra cá, e entrando onde não deve entrar. Se você mora numa cidade como Manaus, por exemplo, que é extremamente úmida, tem muita área verde, sei lá, você mora numa cidade dessa, só que perto da sua casa tem uma área verde ainda, extra, como se não precisasse, como se não tivesse. Aí você vai passar por uma situação dessa. Não foi em todos os lugares de Manaus que eu morei, onde eu morei e precisei, né, ter esse cuidado nesse certo horário do dia, mas em vários lugares sim. E isso eu não enfrento aqui em Curitiba, porque, né, além de ser o oitavo andar, é a capital mais elevada do país. Aqui a altitude, se não me engano, é 960 metros acima do nível do mar. Uhum. É a capital mais alta e é a capital mais fria. Então, frio, altitude, mosquito não existe, praticamente. Mas tem uns mosquitinhos assim para encher a paciência. E tem as pombas, pra picar o cacto. Que curioso, só no cactus, né? Só no cacto. Tinha várias plantas lá. Ela foi naquele. Ela já tinha picado, recebido o espinho, mas foi lá de novo, insistente. Que pomba safada. Xé, deixa eu te perguntar, já que você falou que morou em todos os estados do sul, né, os três, já morou em outros lugares fora do sul do Brasil? Não, nunca morei. Uma vez eu quase morei no Uruguai, porque a minha infância eu passei numa região bem próxima ao Uruguai, ali, Santa Vitória do Palmar, que é uma cidade que fica a 20 quilômetros do Uruguai, então era uma possibilidade, mas acabou não se concretizando. E morar, eu só morei nos 3 estados do país, assim, do sul do país. Do país é ótimo, né? Do meu país. Meu sul é meu país. Ah, te peguei, era Credo. isso. Ai, Jesus, Deus me livre. Credo, né? Que nojo. Né? E das cidades que você morou, qual é a melhor cidade ou a pior? Não, na verdade, eu vou mudar a pergunta. Você morou nas três capitais do sul, correto? Não morei nas 3. Eu não morei em Florianópolis, infelizmente. Ok. Então, das cidades que você morou por mais tempo, eleja uma cidade de cada estado e diga o pró e o contra de morar nessas cidades. Bom, eu vou começar falando sobre o Paraná, que Curitiba foi a única cidade do Paraná que eu morei. E eu acho que Curitiba é, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade de todas, porque é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, apesar de ser uma cidade bastante cara, como eu disse antes. Se você tem uma condição boa e está procurando uma boa cidade para morar, eu recomendo fortemente Curitiba, principalmente se você gosta de frio ou se você tem dinheiro para ter um aquecedor. Porque, assim, não é uma cidade que faz muito frio, embora os curitibanos discordem de mim. Mas é uma cidade que, eventualmente, acontece frio. Então, é melhor você ter um aquecedor. Recomendo que tenha um aquecedor aqui. Embora não seja o lugar mais frio que eu morei. Por conta da altitude que o Logan falou, é um lugar bem alto. Então, né, moramos na montanha, né? Nós somos muito chiques, moramos na serra, na montanha. Segunda vez que eu moro na montanha, beijos. E aí... Chique, fina. É zoeira, óbvio. Mas assim, é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de Curitiba. Não é a minha cidade preferida, depois eu vou explicar por quê, mas eu gosto muito daqui. Recomendo muito. Claro que todas as cidades têm seus problemas, isso aí é natural. E o que mais me incomoda em Curitiba, além desse valor, das coisas serem muito caras, é uma coisa que eu percebi que tem em São Paulo também e eu não tinha visto nas outras cidades. Talvez eu não tivesse me dado de conta, é importante frisar isso. Que é a segregação social que existe aqui. O que existe em Curitiba? Existe em Curitiba o shopping, que é a praça de alimentação tem de pobre e de rico. Existe o bairro, que é um de muito pobre e o de muito rico. Existe a questão de que, se você for em determinados locais, em determinados shoppings, por exemplo, o shopping mais chique do Brasil até há pouco tempo atrás era aqui, né? O Pátio Batel é aqui em Curitiba. E aí as pessoas que moram aqui, elas não vão lá, porque dizem para elas que é muito caro, elas não podem frequentar. Só que para ir no shopping você não precisa ter dinheiro, você precisa ter dinheiro para comprar as coisas que tem no shopping. Só que o pessoal daqui não é acostumado dessa maneira.
Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. Embora a gente saiba que o Brasil é um país extremamente desigual, eu não estava acostumada de ver isso tão perto, assim, sabe? Tão Tão próximo. descarado. Essa é a palavra, que é descarado. Exatamente, exatamente. E aí o pessoal me falou que São Paulo é igual, e Curitiba tem uma pegada muito forte de São Paulo, tem muito paulista aqui, dada a distância, né, próximo. Então, essa relação, assim, me incomoda muito com Curitiba. Embora seja uma cidade ótima, recomendo a todos conhecerem, visitarem, morarem. É excelente. De Santa Catarina, eu morei apenas em 2 cidades, foi Blumenau e Itajaí, e eu não recomendo nenhuma das duas, por motivos diversos. Primeiro, Blumenau é uma cidade linda, 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 uma das cidades mais bonitas que eu já conheci. Aliás, Santa Catarina é um estado lindo. Poucas coisas que eu já vi nessa vida são tão bonitas quanto a geografia de Santa Catarina. É absurdamente linda. As montanhas são lindas, a praia é linda, é um lugar muito bonito, muito bonito. Mas Blumenau tem um problema que é assim, é o calor, é uma cidade no vale, literalmente é uma cidade dentro de um buraco do lado da montanha, então é uma cidade que não tem vento, é uma cidade que faz 40 graus com facilidade, eventualmente faz um friozinho, mas não é nada muito sério, e chega a 30 graus assim quase todo dia, então é um lugar difícil para quem não tem tolerância ao calor. Imaginem vocês que eu adoro calor, eu gosto muito, e eu não aguentava viver em Blumenau por conta do calor, o ar-condicionado lá é essencial, quase como que o Logan falou sobre a Amazônia, só que a diferença é que a Amazônia fica no norte do país, espera-se que seja calor, e Blumenau é no sul e a gente não tem essa ideia, né? Assim como Santa Maria, que também é no Rio Grande do Sul, também é vale, também é uma cidade bastante quente, também não recomendo por conta desse ponto. E Itajaí tem os seus problemas muito sérios, é uma cidade portuária, então é uma cidade extremamente perigosa, não sei se todas são assim, mas as 2 cidades portuárias que eu morei, e uma delas que eu nasci, inclusive, são muito perigosas, muito violentas, muito problemáticas, né? Tem uma questão muito séria com pobreza, com prostituição, com tráfico de drogas. Então, é uma cidade que é uma das menos seguras de Santa Catarina, embora Santa Catarina seja um estado, no geral, bem seguro. Temos aí seus problemas, óbvio, moramos no Brasil, mas no geral é bem seguro. E assim, Santa Catarina, o que ficou faltando para mim foi Florianópolis, né? Que é um lugar que eu gosto muito, embora eu saiba dos problemas do trânsito, da questão urbana que eles têm lá, a locomoção urbana que é bastante complicada, mas assim, é praia, né, gente? São 42, né? Não é uma só, são 42 praias numa ilha. Eu preciso morar num lugar desse, ainda não tenho previsão de morar lá, mas quero ter. Gosto muito de Florianópolis. Eu acho que se eu pudesse eu escolheria lá, mas eu não morei lá, né? E no Rio Grande do Sul, né, bairrista como sou, afinal de contas sou gaúcha, né? Vocês sabem, todo episódio eu falo isso, sempre falarei. Agora ela vai falar do país dela. Notem, se vocês estivessem vendo como eu estou aqui na câmera, vocês iam ver a felicidade. Chegou ali pim, brilhou. Ela gosta do país dela, Rio Grande do Sul, ela veio pra cá pra Curitiba com um passaporte. Quase isso. Não, gente, tirando a brincadeira, o Rio Grande do Sul tem vários problemas, vários, 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 vários. A gente sabe muito bem disso, principalmente quando a gente mora lá, pelo menos aí uns 28 anos da vida. Mas, assim, a cidade que eu mais gosto do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Por quê? Porque eu tenho uma relação com Porto Alegre de nostalgia. Eu tive um problema de saúde quando era criança, e aí eu ia com muita frequência a Porto Alegre, e eu saí de Rio Grande, que é a cidade onde eu nasci, a cidade portuária onde eu nasci, e Rio Grande, na época, era uma cidadezinha pequenininha, né? Hoje, uma cidade um pouco maior, digamos assim, né? Se eu não me engano, é a 4ª maior do estado, mas na época era uma cidade pequena, e aí eu fui para Porto Alegre muitas e muitas vezes, e cheguei a morar em Porto Alegre, né? Quando eu fui morar com a minha amiga, eu fui morar em Porto Alegre. Então é uma cidade que eu tenho uma relação de nostalgia. Não é uma coisa assim, Porto Alegre é lindo, Porto Alegre é organizado, Porto Alegre é bonito ao seu modo. Inclusive a parte bonita de Porto Alegre lembra muito Curitiba, a parte bonita de Curitiba são parecidas. É uma cidade um tanto que é insegura, depende do lugar onde tu moras, é bem difícil, assim, é bem complicado, tem que tomar cuidado mesmo. Cuidado que eu vejo que em Curitiba é bem menor, tem que ficar ligado, porque, como eu disse, é no Brasil, mas Porto Alegre precisa ficar mais ligado ainda, é complicado. Mas por conta de todos os momentos felizes que eu tive naquela cidade, que não foram poucos, por conta do atendimento que a gente tem quando a gente chega num lugar, por conta da recepção do povo em Porto Alegre, que em geral é muito boa, claro que vai ter problemas, óbvio, mas assim, tu te sente tão acolhido lá que é Porto Alegre a minha cidade preferida. Então, eu gosto muito de Pelotas também, que é uma cidade bem maltratada e eu sou bem triste em relação a isso. A metade sul ali eu conheço como a palma da minha mão, mas a metade norte eu conheci um pouco só, então não posso opinar sobre, só conheço um pedacinho de Santa Maria e um pouquinho acima, então ali eu não posso falar nada sobre, mas sem dúvida nenhuma Porto Alegre me tem, né? Como diz a música lá que eu canto para todo mundo, Porto Alegre me tem. Meu coração está com Porto Alegre, embora eu saiba que Curitiba é a cidade mais organizada, qualidade de vida, a cidade racional, eu ainda quero voltar para Porto Alegre porque esse é o meu objetivo de vida. Amo Porto Alegre, beijo. E
E tu, Logan, me conta dessa tua vida, quantas cidades tu já morou? Morei em 4 lugares, 4 cidades, cada uma num estado diferente. A primeira cidade, né, nascida e criada, made in Manaus, produzida no Polo Industrial de Manaus. Vivi lá por muito tempo, né? Como é Manaus? É uma cidade grande, extremamente populosa. Manaus, para quem não sabe, tem 2 milhões e meio, 2,6 milhões de habitantes, é bastante gente, bairros muito concentrados. Tem poucos bairros assim espalhados fora da área urbana da cidade, fora da área assim de trânsito comum. E para ser uma ideia, o maior bairro da América Latina está em Manaus, que chama Cidade Nova. É um bairro que tem quase eu não sei, né? Na época que eu morava lá, que eu era jornalista, que eu fazia matéria sobre, eu tinha os dados de IBGE na cabeça, eram cerca de 200 mil habitantes, num bairro chamado Cidade Nova. E 200 mil habitantes é uma cidade, né? A minha É uma cidade tem 200 mil habitantes. Olha aí, é a cidade da Xé. O trânsito em Manaus é caótico, ninguém respeita as leis de trânsito, parece que... Sabe aquele filme que você vê na Índia, assim, os carros furando o semáforo, aquela coisa louca? Não é para tanto, mas é quase aquilo. É quase aquilo. É bem complicado. É muito quente. Como a já falou sobre Blumenau, Manaus também é muito quente. Você tem que viver no ar-condicionado. Quando eu ia visitar alguma comunidade carente, alguma favela, alguma coisa assim, a trabalho como jornalista para fazer alguma matéria, você via a caixinha do ar-condicionado para fora da casa da pessoa e a casinha de madeira ou de lona. Tipo, não importa, tem um ar-condicionado. É artigo de primeira necessidade. Agora falo das coisas boas de Manaus. Para quem gosta de gastronomia local, brasileira, amazônica, regional, é um prato cheio. Ó, trocadilho. É um prato cheio. Tem comida assim bem diferente, com elementos incomuns, a palavra que a gente mais gosta nesse podcast. Com muita coisa boa. Se você gosta de provar comidas diferentes, você tem um paladar assim, afoito. É muito bom. Manaus está mais perto de Miami que de São Paulo, para você ter uma ideia assim, do tempo de voo. Eu lembro que quando eu saí de Manaus e fui morar em São Paulo, eu comprei a passagem umas 2 semanas só de antecedência. Foi um pouquinho salgado, foi uma passagem só de ida, foi quase R$ 1.000, foi 990 e poucos reais. E eu lembro que quando eu fui na agência de viagem comprar, para poder, né, conseguir algum desconto, alguma coisa assim, a moça me ofereceu: você não quer ir para Miami na mesma data por R$ 50 a mais, ida e volta. Ida e volta. Tava só indo para São Paulo por R$ 40. Gente. Manaus e São Paulo, voo direto, se não me engano, são 3 horas e 40, 3 horas e 50. Para Miami é menos de 3 horas. O que mais que Babado. tem de bom para falar sobre Manaus? Bom, se você gosta de turismo de aventura, é um bom local, tem muitas cidades para visitar. Se você gosta de fazer mergulhos, se você gosta de praia de água doce, tem muita praia em Manaus, não na cidade em si, né, mas nas cidades limítrofes. Tem muita praia de água doce. Eu não sou uma pessoa de praia, não gosto de sol, mas eu gostava das praias de água doce lá em Manaus, né? Você não fica com aquela pele grudando do sal, da alga, daquela coisa toda nojenta. Você entra no mar, você quer tomar um banho logo em seguida, mas você finge que você tá gostando, e você fica lá na praia. Esse é o sentimento que eu tenho com a água salgada. Eu finge que eu tô gostando. E na água doce não tem isso. O que mais eu posso falar sobre Manaus? O custo de vida é bem caro. Eu saí de Manaus, fui morar em São Paulo, o aluguel em São Paulo é dos mais caros do Brasil, eu imagino. E Manaus estava assim, ó, quase lá. Eu acho que o apartamento que eu moro aqui em Curitiba, se eu fosse colocar em Manaus, assim, na mesma área, com os mesmos benefícios, fácil acesso a transporte público, ao mercado, a banco, à universidade, parque, áreas de lazer, se eu fosse pesar isso em Manaus, primeiro que não seria no centro, o centro de Manaus, assim, é abandonado, é precário, é perigosíssimo, eu teria que morar num bairro melhor, e eu pagaria, assim, seguramente, para a metragem que eu tenho aqui, um apartamento de 45 metros, pagaria 3 vezes mais do que eu estou pagando aqui de aluguel econômico, uma cidade cara. Aí, saindo de Manaus, morar em São Paulo. Aqui em São Paulo, exatamente um ano, o aluguel lá muito mais caro, qualquer coisinha é R$ 3.000, qualquer quartinho é R$ 2.000, um kitnet em São Paulo não é por menos de R$ 2.000, eu falo kitnet mesmo, tipo 15 metros quadrados, é uma cidade cara. Porém, eu achei, Cher, você fala aí da cidade que você morou, mas eu achei o custo da alimentação, custo de mercado mesmo, não de restaurante, de comprar mantimento em mercado, em São Paulo mais barato que em Manaus. Você Nossa. sentiu esse impacto de mercado quando você saiu das outras cidades e veio morar aqui em Curitiba? Você achou mais caro ou mais barato o mercado? Sim, com certeza. Aqui é muito mais caro. Inclusive, quando a gente foi, agora no ano passado, a gente foi passar o Natal lá com a minha mãe. E aí a gente chegou lá em Porto Alegre, a gente foi num supermercado lá que é bem famoso por ser caro, que se chama Zafari. E ele é bem caro, ele é mais ou menos como a ideia do Angelone e do Festival aqui em Curitiba, assim, que tem tudo, sabe? E é
chique, assim, é o Zafra em Porto Alegre. E o Ayrton ficou apavorado porque era muito barato. Então vocês imaginem como é que a gente sente, porque aqui em Nossa. Curitiba realmente o mercado é muito caro, muito caro. E para você que é de outro estado e quer ter uma noção, a chefe falou que esse supermercado na cidade dela é um supermercado chique, é mais barato que o supermercado chique daqui de Curitiba. Ela citou dois, Angelone e Festival. Para você ter uma ideia, imaginem o pão de açúcar, é caro. Quando eu cheguei a São Paulo, eu senti um impacto no mercado, porque eu achei os alimentos muito mais baratos que em Manaus. Tá, esse é claro porque nem tudo que é consumido no mercado em Manaus é produzido lá, é um custo do frete. Mas ainda assim, eu achei bem mais barato, e São Paulo é caro. Chegando em Curitiba, eu notei que o mercado aqui é mais barato que São Paulo. Consequentemente, mais barato que Manaus. E ainda assim, para Xé é caro. Imagina quão barato é o mercado chique da cidade dela. Nossa, eu quero morar lá. Olha, Logan, se o pessoal de Porto Alegre ouvir isso, eles vão dizer que eu tô louca. Mas eu tenho provas, pelo menos assim, desde o Natal do ano passado, né, gente? Agora a gente tá no finalzinho de agosto aqui. Talvez esse preço já esteja parelho, é possível, tá? Faz pelo menos 8 meses que eu não vou lá. Quando a gente foi lá em dezembro do ano passado, era muito mais barato. E eu não tô falando assim, ó, de, sei lá, de alguma coisa cara, carne, né? Alguma coisa pontual. No dia a dia da vida, do comum ali, do arroz, feijão, do açúcar e essas coisas. Era quase metade do valor do que a gente paga aqui. E aí ele ficou, meu Deus, vamos morar aqui. Aí eu disse, pra hoje. Me convidou pra morar em Porto Alegre, já tô lá. Sou dessas. Entendi. Que coisa. Voltando a falar sobre São Paulo. O lado bom de São Paulo é, você tem acesso a muita coisa. Se você imaginar, quero ter aula de, deixa eu ver um idioma bem estranho, de Dinamarquês. dinamarquês. O pior que Vietnamita, eu... foi mais longe ainda. É sério, você vai achar um professor particular de vietnamita em São Paulo. Você vai achar um professor particular de dinamarquês em São Paulo. Você vai achar um professor particular de, sei lá, de um dos 14 variações do mandarim que você vai achar em São Paulo. Uhum. Tem mercado para Fato. tudo, para todos os gostos e todos os bolsos. Tem locais que são muito caros, tem locais que são menos caros, mas todos os locais são caros. É basicamente isso. O transporte funciona, funciona. Quem mora em São Paulo vai dizer, o transporte aqui é horrível. Querida, você mora numa cidade que tem trem, metrô, ônibus, e eles passam no horário certo. Eles cumprem a jornada, eles cumprem um trajeto. Eu vim de Manaus, onde não tinha horário para passar ônibus, onde não tinha metrô, onde não tinha trem, onde você pegava um ônibus e às vezes o motorista fazia um outro trajeto porque ele queria desviar a rota, ele estava atrasado, ele queria encurtar o caminho. Ele fazia. Era neste nível. Era um transporte público zoado, muito mal organizado. Em São Paulo isso não ocorre. O transporte público é bom. O que mais que dá para falar sobre São Paulo? Faça acesso a várias cidades de carro, tem um aeroporto lá que você pode ir para qualquer lugar do mundo. As passagens aéreas partindo de São Paulo são mais baratas. Tem um seu lado bom, tem um seu lado ruim. Aí saindo de São Paulo, e isso até São Paulo eu estava solteiro, né? Não tem um trajeto de vida da pessoa. Fui a São Paulo, conheci meu cônjuge, casamos aqui em Curitiba, mas assim, já se conheceu em São Paulo, já não se desgrudou mais, e fomos morar por 2 meses numa cidade chamada Passa Quatro, no interior de Minas Gerais, no Alto da Serra, uma cidadezinha pequena que você dá para andar, e a gente andou, a gente conheceu a cidade todinha assim, num trajeto de uma tarde, a pé, a cidade pequena, bonitinha, fofinha, ficamos lá por 2 meses para decidir onde que a gente iria morar, né? Em que capital, que não fosse nem Manaus, nem São Paulo, e pesquisando no IBGE, fui vendo, né, os índices de desemprego, índices de violência, só vendo as coisas ruins. E temperatura, qual era que tinha as temperaturas mais elevadas, para eu poder descartar essas cidades para a gente escolher. E acabou ficando entre Florianópolis e Curitiba. E como Florianópolis é uma cidade menor em relação a Curitiba, tanto o espaço geográfico quanto as oportunidades econômicas, digamos assim, a gente decidiu vir para Curitiba. E deu certo. E nessa cidadezinha a gente ficou morando por 2 meses, uma cidade super charmosa. Como toda cidade pequena, o custo de vida é mais barato. Eu fiquei chocado, para você ter uma ideia. Teve um dia lá que deu um problema no encanamento. Aí a gente teve que chamar uma pessoa para consertar lá o encanamento do banheiro. E a pessoa consertou e tudo mais, aquela coisa de cidade do interior, já querem saber da sua vida, vocês chegaram aqui agora, não sei o quê. Aí a gente foi contar, né, brevemente, a casa que a gente estava é da minha cunhada, uma casa de férias que ela tem lá. E esse encanador estava perguntando da nossa vida. A gente também, né, perguntando, porque eu queria saber o custo de vida da quem morava lá. Eu fiquei chocado de saber que uma casa, ao lado da casa que a gente estava morando lá, a casa ao lado, que é maior que a nossa, o aluguel era R$ 400, né? Uma casa enorme, com garagem, com quintal, com jardim, e eram duas casas. R$ 400 o aluguel. Eu fiquei chocado com o valor, né? Aí eu falei, olha, se fosse alugar uma casa dessa grande em São Paulo, você ia alugar por 5 mil, assim, ia estar barato. Aí o homem
gente achou um absurdo. Nossa, 5 mil aqui, 5 mil é o salário de um ano aqui em Passa Quatro. Eu perguntei dele, mas quanto que vocês ganham aqui? Qual é o valor médio do salário? Ele falou, olha, não importa se você é um trabalhador particular, que ele usou esse termo, nunca esqueci, um trabalhador particular ou um trabalhador público, né? Se você trabalha para, sei lá, a prefeitura, os rendimentos variam de um salário a 2 salários mínimos da época. Isso foi em 2017. Não tem como cobrar mais caro, né? O aluguel tem que ser condizente. E isso é um gancho para eu falar sobre o salário em São Paulo. Em São Paulo ganha-se muito dinheiro, trabalha-se muito, porém gasta-se praticamente metade da sua renda com aluguel. É muito caro. Porque na época em São Paulo, eu tinha um amigo, tinha não, né? Tenho, ele tá vivo e é meu amigo ainda. Ele é professor de inglês e na época ele cobrava a hora-aula dele a partir de R$ 100. E a de 100 a 150, dependia do que o aluno queria aprender no inglês, mas ele cobrava isso. E ele ia na casa da pessoa ou atendia pelo computador, enfim, 2017. Eu lembro que quando a gente chegou em Curitiba, fui oferecer aulas de inglês por lá e perguntar, né, quanto que era o valor. Depois que eu entrei na escola de inglês, que eu trabalhei, não vou dizer o nome, pois não patrocina o episódio. Gente, o valor que os professores dessa escola de idiomas me falaram na época que eles ofereciam aqui em Curitiba era coisa de R$ 20 a hora, R$ 25 a hora. E em São Paulo, para o mesmo idioma, era R$ 100. Olha a diferença de valor. Porque o custo de vida é extremamente alto, o que nos leva a falar de Curitiba. Dessas 4 cidades pelas quais eu passei, Curitiba é a última e é a que eu mais gostei. Eu costumo falar assim que Curitiba é uma mini São Paulo. Tem um pouquinho de tudo, tem muita desigualdade social, porém é uma cidade arrumada, onde o transporte público funciona, é uma cidade limpa, que não fede. Em São Paulo, você anda no centro, parece que tá andando dentro de um banheiro público sujo. Curitiba é arrumada, é bem cuidada. É toda a cidade desse jeito? Não sei, eu não transito por toda a cidade. Eu basicamente transito no centro e nos bairros assim ao redor do centro, porque é onde eu preciso estar para trabalhar, para comprar alguma coisa, para ir, para viver, para, enfim, para cuidar da minha vida. E eu não sei como é a realidade nos bairros assim mais afastados do centro da cidade, mas aqui onde eu moro é uma boa vida. Eu digo que é a melhor cidade que eu já vivi, é a melhor qualidade de vida que eu já tive, com o menor custo-benefício para ter este padrão de qualidade que eu tô tendo hoje. Fora que, né, frio, amo, adoro frio. Eu tenho ar-condicionado aqui assim central. Eu nem preciso pagar energia, olha só. O meu sonho, quando eu tava em Manaus, era ter ar-condicionado central no apartamento, né? Ou na casa, enfim, onde eu estivesse morando. Mas como não dá pra gente ter esses sonhos, o que eu fazia? Ligava o ar-condicionado do quarto, que é onde ficava o ar-condicionado, deixava ligado por muitas horas. Depois, quando a gente estava extremamente gelado dentro do quarto, eu fechava as janelas dos outros ambientes, deixava a casa toda fechada, o apartamento todo fechado, abria a porta do quarto. Aí o frio se expandia. Não muito, mas se expandia. Aí eu tinha, assim, aquele sonho realizado de ter um ar-condicionado central. Porque pra você ter um ar-condicionado central, são vários ar-condicionados, né? É caro, a energia não é barata. E aqui em Curitiba tem isso de graça. É um bônus de morar em Curitiba você ter ar-condicionado central. Praticamente todos os meses do ano. Em alguma época do mês vai fazer frio. Praticamente todo mês faz frio. E as pessoas. Eu não falei sobre as pessoas de lugar nenhum. Deixa eu falar sobre Manaus. Vou falar só sobre Manaus e Curitiba, que são dois extremos. Mas antes de falar sobre Manaus, outra dentro aqui. Um amigo do meu marido, que é de Salvador, e já morou em São Paulo, já morou em Brasília, já morou em várias cidades. Ele tá morando em Manaus agora, ele é o funcionário público do INCRA. E foi remanejado para Manaus, né? Tá trabalhando lá, acho que um ano ou dois, e comentou há poucos dias com meu marido, ele me contou, esse amigo dele acha o povo de Manaus muito intrometido na vida alheia. Querem saber de tudo. Aí ele me contou e perguntou, o povo de Manaus é assim? Eu falei, olha, comigo pelo menos não era, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito aberta, nunca fui de contar minha vida. Tenho poucos amigos, conto nos dedos, e eles, assim, entre eles ainda tem a peneira para saber quem sabe da minha vida ou não. Nunca fui muito aberto. Aí ele me contando, teve um episódio assim bem específico, que aconteceu o seguinte. Essa pessoa que trabalha no INCRA viajou a trabalho, ficou 3, 4 dias fora de casa. Quando voltou para o apartamento, a vizinha de baixo encontrou ele, por acaso, no elevador, no corredor, no dia que ele estava entrando. Falou, nossa, fulano, você estava viajando, né? A vizinha sabia que ele estava viajando. Aí ele falou, estava viajando no trabalho e voltei hoje. Beleza, entrou no apartamento. Aí ele contando para o meu marido, deu 2, 3 minutos, a vizinha foi lá no apartamento dele, bater na porta, para puxar a conversa, para saber como tinha sido a viagem, o que ele tava fazendo. Igualzinho a Curitiba. Idêntica. Gente, isso nunca aconteceria em Curitiba, nunca. Pra você ter uma ideia, nesse prédio aqui onde eu moro atualmente, há 2 anos, que né, a maioria dos moradores são pessoas idosas, você entra no elevador, você fala, o pessoal não te responde. Nos primeiros meses aqui, quando eu estava morando, eu entrava e falava, o pessoal fingia que tu não estava no elevador, virava a cara, ou olhava pra ti e virava a cara de novo. Esse é o tratamento. Aí eu passei a não falar mais, já me sinto uma nativa, já não sinto mais tanto frio, já não falo mais com as pessoas no elevador, né, já tô quase nativa. E
E o povo é assim na fila do banco, é assim no mercado, é assim em qualquer lugar que você tiver, tem uma fila, tem uma aglomeração de pessoas, algo do tipo que você tá próximo e pode cumprimentar por educação ou falar alguma coisa, eles não vão te responder. Não peça informação na rua. Se você estiver na rua em Curitiba, vai em algum estabelecimento comercial e peça informação ao funcionário, porque ele vai se sentir obrigado a falar com o cliente. Aí ele vai te responder onde fica tal lugar, onde fica tal rua. Não pare ninguém na rua para responder, para te perguntar, porque não vai te responder, a não ser que seja não nativo. Aí vão te responder. Você sentiu isso também, Jé, quando você chegou aqui em Activa? Nossa senhora, gente. Como boa sulista que sou, posso dizer que a gente tem essa fama de ser considerado como pessoas antipáticas, né, no geral. Mas eu posso dizer que, por ter morado nos 3 estados, que eu nunca vi uma coisa parecida, semelhante com o que eu já vi em Curitiba, assim, né? Como eu falei antes, em Porto Alegre, tu é capaz de chegar nos locais, o pessoal fala contigo, conversa. Eu me sinto muito bem tratada lá e eu sinto o baque da diferença quando eu chego lá. E todo mundo que conhece lá sabe como é. Não é todo o Rio Grande do Sul, observe bem o que eu estou falando, especificamente Porto Alegre. Santa Catarina também, o pessoal bem tranquilo, assim, tirando algumas exceções, que a gente sabe que as pessoas difíceis e as pessoas fáceis existem em todos os lugares. Porém, digamos que elas existem com mais frequência em Santa Catarina do que no Paraná. Não sei do Paraná todo, como eu disse, eu só moro em Curitiba, mas aqui é bem difícil, assim, é bem difícil de lidar no comércio, fazer qualquer coisa que seja dentro do comércio. Precisa comprar um pão, você precisa trocar um sapato, qualquer coisa que envolva o comércio, você vai numa loja, fica com nojo de entrar, porque as pessoas não são fáceis. Como eu disse, não são todas, obviamente, sempre tem exceção. E outra coisa que eu não recomendo é que tu peça informação, que nem o Logan falou, até porque os curitibanos não sabem onde fica, né? Então, se tu pede informação aqui, é bem capaz que tu vá para um lugar muito diferente, porque eles não sabem onde ficam as coisas. Me conta, Logan, tu tem mais alguma coisa para acrescentar neste episódio que começamos sobre você deve morar sozinho ou não, e acabamos com Curitiba não é um lugar fácil, apesar de bonito? Eu acho que esse poderia ser o slogan de Curitiba. Não é fácil, porém bonito. Sim, sim. Curitiba é uma cidade bonita. Quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive foi: nossa, eu estou vendo fotos de cidadezinhas europeias, essas casinhas bonitinhas, pontudas, esses jardins bem cuidados, né? Versailles, beijos, né? Pensei nisso, né? Essa foi a referência que eu tive. Eu achei uma cidade muito bem cuidada, alguns bairros, notem, né? Alguns bairros, mas no geral é uma cidade boa de se morar. Eu não trocaria Curitiba por vir de São Paulo. Nunca, nunca, jamais. O povo aqui é difícil? Mas tem gente difícil em qualquer lugar. Fato. Então, ou você pega os prós e vive, ou você vive falando mal dos contras. O povo não gosta de falar com você? Não fale com o povo, olha só. Fato. É só isso. É simples. Você não gosta de alguma coisa? Se afaste dessa coisa. Não fica falando mal dela o tempo todo. Eu, por exemplo, Excelente. não tenho amigo curitibano. E não foi uma decisão assim consciente. Não, foi algo natural. Os curitibanos são difíceis de lidar. Porém, se você os conhece há muito tempo, se eles ganham confiança em você, você vira amigo pro resto da vida. Eu sei disso porque foi o que curitibanos me falaram nos lugares que eu trabalhei. Quando eu comentava, né? Sempre que eu falava de onde que eu era, eu falava: ah, nossa, Manaus é legal, não sei o que. Eu perguntava como é que era. Eu falava: Curitiba é mais legal que Manaus, porém o povo é meio fechado, né? Meio frio. Aí os curitibanos que ouvem isso: a gente é meio frio, mas a gente demora a adquirir confiança nas pessoas. Uma vez que a gente adquire, você vira melhor amigo pro resto da vida. Eu falei: nossa, que legal. Eu ainda estou esperando esse momento chegar. Confesso, porque assim, lembrando agora assim rapidamente dos amigos mais próximos, amigos que vêm à minha casa, que conhecem a minha vida. Tem um que é quase curitibano, ele é de uma cidade ao lado, que se chama São José dos Pinhais. Quem conhece Curitiba é a cidade onde está o aeroporto de Curitiba. Ele não está em Curitiba, ele está nessa outra cidade ao lado. E este amigo, ele é dessa cidade do lado, mas ele assim, ó, é um curitibano típico padrão, é muito curitibano. E ele é meu amigo, tá aí, ó, para dizer, é só para preencher a cota que chama, né? Pronto. Sim, sim. Todos os amigos que eu tenho aqui, eles são ou de locais diferentes de Curitiba, como a maioria dos meus amigos de verdade são de fora de Curitiba. E os curitibanos que são meus amigos, eles são de família de fora de Curitiba. Eles só nasceram em Curitiba, mas a Foi família por toda é de outro acaso, lugar. Meio que tá por acaso explicado. veio pra cá. Então, influencia, né, gente? Influencia muito, assim, demais. É um pouco difícil essa parte, mas dizem que a Europa é bem parecida, né, nesse sentido de que as pessoas são fechadas. Então a gente já tá fazendo um treinamento, né, Logan, pra quando formos morar na Europa. Nós dois, né? Claro, Nós quatro, na claro. Isso verdade. aí
Paris está contando, né, o cronômetro pra gente mudar pra lá. Bem fina, bem chique, nunca critiquei. Bem isso, somos muito, muito elegantes, né? Quando a gente for na Europa, já estamos acostumados. É isso. É isso. Então é isso, Logan. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso episódio de hoje? Eu tenho, primeiro, não se ofenda, porque a gente fala aqui das cidades, ou das pessoas, ou dos lugares, ou do transporte público, ou do custo do aluguel. Lembramos que essa é a nossa vivência, a nossa experiência, a gente está falando aqui daquelas coisas que a gente viveu e sentiu na pele e sofreu. Por isso que a gente fala para você não precisar sofrer com isso tudo, né? Você já sabe como é que é, evita o sofrimento. A dor tá lá, o sofrimento é opcional. Muito coach. Sim. Bom, então é isso. Fiquem com esse episódio, aproveitem. É tipo um guia, um manual de como morar sozinho, como ser adulto e enfrentar a vida, porque a vida é uma fase aquática do Mario. Ela não é fácil. Muito bom. Excelente, excelente. Logan, por favor, deixa o teu contato. Como é que a gente faz se a gente quiser entrar em contato contigo? Conta pra mim. Se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para o pitacospodcast@gmail.com para falar comigo ou falar com a Cher, que nós vamos receber a sua mensagem. Mas se você quiser falar comigo mais diretamente ainda, tem o meu contato no Instagram, que é @callmelogan. O call é CALLLMELOGAN. Call me Logan. Com 3 L's sim, porque eu com 2 L's já estava ocupado. Você pode mandar uma DM lá e eu vou te responder eventualmente. E você, Cheque, se eu quiser falar contigo, o que eu faço? Pode entrar lá no Instagram, @Cherlise, CHERLIISE, sim, porque a minha sílaba tônica está marcada. Você pode entrar lá. Também, se você quiser umas aulinhas de francês, estamos aí. Sempre tem dicas de francês e vantagens lá de ver mais detalhes sobre os nossos pitacos, né? Como assim? Eu estou ouvindo esse episódio pela primeira vez. Você é professora de francês? Sim, eu sou. Eu dou umas dicas de francês para quem não sabe absolutamente nada em língua francesa, mas tem curiosidade de aprender. Então, me segue lá, @Cherlise, com 2 Is. Marta é a professora mesmo, real oficial, formada nisso? Ou tu é uma que foi fazer intercâmbio e voltou se achando professora? Porque eu já vi muito disso. Nossa, já vi muito. Olha o shade, olha o shade. Ah! Sim, gente, eu sou professora, formada nisso, professora, mestre em letras, língua portuguesa e francesa. Eu atuo só com francês, já faz alguns anos. E se você está interessado em começar a aprender francês, pode chegar, que ela tem várias dicas sobre língua francesa. Muito bem. Propaganda feita. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. E se você quiser mandar uma dica de uma sugestão do que você quer que a gente fale aqui, pode mandar no e-mail, pode chegar no Instagram da Cher, não chegar no meu Instagram, ou no Instagram oficial do nosso podcast, que é o @pitacospodcast. Se você chegar lá e nos seguir, nós vamos ficar muito felizes, porque né, a nossa meta é ter 10 mil. É 10 mil ou é 20 mil para puxar o arrasta para cima? É 10 mil. É 10, né? Então, nossa meta é ter 10 mil. No momento, estamos longe do 1.000. Mas com sua ajuda, chegaremos lá. Você pode mandar uma DM lá, ou mandar uma mensagem de e-mail, ou clicar no link que tem lá no Instagram, ou que tem na descrição do episódio, em qualquer agregador de podcast que você estiver ouvindo, tem um link dizendo, mande uma mensagem de áudio aqui. Pode mandar uma mensagem de áudio e a gente talvez possa usá-la aqui no podcast, se você deixar. E fala o que você achou desse episódio, a gente vai gostar de saber. Você mora sozinho? Você já morou sozinho? Você quer morar sozinho? Você não sabe se você quer morar sozinho? Conta pra gente. Gente, então vamos ficando por aqui. Um beijo enorme em todo mundo e escutem a gente. Não esqueçam do Pitacos Podcast. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau!